Essa foi a proposta da live. Eu quis trazer a dor dela, que é a dor de muitos gestores, sobre como contratar, como entrevistar, como selecionar. E eu queria muito que ela contasse o lado dela da história. Que o meu lado sempre foi da visão de RH. E a visão dela é a visão de gestor, de empreendedor, que está ali na linha de frente, precisando montar um time, precisando contratar. E não sabe como. Deixa eu ir contando como que eu conheci a Cris. Conheci a Cris lá no curso de formação em coach. A Cris me mandou uma mensagem depois do curso, falando: Mari, eu preciso contratar e eu não sei como contratar. Eu recebi vários currículos aqui, eu recebi mais de 30, 40 currículos. Me ajuda, como é que eu faço para selecionar essas pessoas? Eu me lembro que eu mandei um áudio para ela de 10 minutos e ali foi, para mim, tudo aquilo que eu falei para ela foi muito óbvio, muito assim, eu não vi valor naquilo que eu falei para ela, porque é tão óbvio para mim que eu não vi valor. E aí eu lembro que ela falou para mim: Mari, muito obrigada, você me deu muita luz aqui, uma direção, um direcionamento do que fazer. Muito obrigada. Nossa, ali foi um feedback para mim importante, de que essa é uma dor muito latente dela e de vários outros gestores, porque toda a vida que eu trabalhei como recrutamento, eu tive muito contato com gestores que eu entrevistei junto com eles. E eu via neles uma dificuldade no tato ali mesmo, de como conduzir a entrevista, de como iniciar, de como selecionar. Então eu via isso como uma dor muito latente, né? Então a Cris me procurou com esse intuito, e como eu fiz várias entrevistas com os gestores, que normalmente o RH faz separado, mas muitas vezes eu fiz com eles, eu pude ver ali essa dor, essa necessidade de formação mesmo, de desenvolver. Por isso que eu tô falando sobre esse tema, porque essa é a minha experiência, expertise, e hoje estou lançando meu produto digital, formação de condutores de entrevista, pensando exatamente nessa necessidade. Eu já trabalhei em outras empresas grandes, né, participando de processo seletivo, mas agora era eu e o candidato. E aí, como que a gente ia fazer? Gente, conhecendo a Mari, né, no FCs, Mari, me ajuda, porque o que que eu faço? Eu não sei o que perguntar. E hoje, né, a gente contrata muito pela questão mais da competência até assim, né, do que pela técnica. Então eu corri, eu falei: olha, eu sei quem vai me ajudar, tenho certeza que ela vai me ajudar. E não deu outra, né? A Mari, em poucos minutos, assim, ela Eu me lembro que eu te transformou dei um áudio de uma, 10 minutos. transformou uma interrogação enorme. Ela pegou aquilo ali e simplificou. E eu falei: gente, Mari, isso é muito óbvio para você, mas é muito complicado para mim, pode ser para outras pessoas também. Então, assim, ela foi primordial nesse processo, e eu tenho certeza que é uma dor que muita gente, né, assim como eu, que até grandes empresas, né, a gente está falando de uma micro empresária, então, assim, o porquê não a gente não ir a fundo, né, na hora de fazer essa entrevista, essa contratação, e não simplesmente ir naquela parte assim: porque é conhecido, é irmão de não sei quem, o fulano me indicou. E isso custa caro no final, isso custa muito caro no final. Sim. E você, Cris, porque a gente sabe que o candidato ele vai muito nervoso para a entrevista, né? A gente sabe que existe isso. Mas o que eu acho que é importante aqui, primeiro passo é isso, né? Fornecer um ambiente confortável, para que o candidato se sinta confortável. Ou seja, ver se a temperatura do ar está legal, oferece água, pergunta se quer o banheiro, aquelas coisas básicas. E aí, tudo bem? Tá chovendo hoje, né? Nossa, para você quebrar um gelo mesmo, né? Fazer o rapport ali com o candidato. Uma vez que você fez isso e garantiu isso, essa cordialidade, essa simpatia, você fez sua parte. Beleza, fez sua parte, o que eu acho que a gente tem que avaliar, né? Se você está fazendo o seu esforço ali, como condutor de entrevista, né? Para que o candidato se sinta confortável e ainda assim o nervosismo domina ele, controla ele, isso, na minha visão, denuncia uma falta de maturidade, porque faz parte da maturidade profissional você saber lidar com a pressão. E fazer entrevista é uma pressão muito grande. Você participar de uma entrevista como candidato é uma pressão enorme. Eu sei disso. Mas eu vou dar um exemplo prático. Eu aqui, antes dessa live, eu estava super nervosa, com frio na barriga, mas eu tô aqui, não tô? Tivemos problemas técnicos no início e a gente tem que buscar formas de se fortalecer emocionalmente, né? É a minha primeira, né, a nossa primeira live, nem eu e nem a Cris, a gente nunca tinha feito antes, né? E assim como um candidato tem vários pensamentos sabotadores, eu também tive, né? E quando você trabalha o seu emocional, eu tô tentando fazer um paralelo para vocês entenderem a importância da gente trabalhar o nosso emocional. Porque todos nós, seja eu, seja um candidato, vamos passar por situações de pressão. E se o candidato não souber controlar e dominar aquele nervosismo, isso denota falta de maturidade, de senioridade profissional.
Então, trazendo para o meu exemplo aqui que eu estou falando, o meu nervosismo não me paralisou. Vocês estão me ouvindo? Cris Sim, deu uma... sim. Tá. O meu nervosismo não me paralisou. Eu estou aqui fazendo a live, mas vários pensamentos sabotadores vieram. Mas eu me preparei emocionalmente para isso, né? Eu estou blindada emocionalmente para isso. Eu ouvi vários, tenho estudado sobre marketing digital e uma das coisas que eu ouvi no marketing digital, quantidade é puro ego. O que importa é qualidade, né? Quantidade de seguidores ou quantidade de gente que está aqui na live, isso é ego. As pessoas que estão de fato me ouvindo, ou as pessoas que estão de fato me seguindo e me interagindo, são as pessoas que vão consumir de mim algum produto ou serviço. Então eu tenho que olhar para qualidade e não para quantidade, ou seja, não importa quantas pessoas estejam presentes na live, eu vou dar o meu melhor e eu vou entregar o melhor. E eu sei que eu vou colher fruto disso lá na frente. Então por que eu estou dando o meu exemplo aqui? Para vocês entenderem como que é importante a gente se blindar emocionalmente. Porque os pensamentos sabotadores, eles vão vir para todo mundo. Então, respondendo a pergunta da Bárbara, se o candidato não consegue controlar o nervosismo na hora da entrevista, isso mostra que ele não tem uma senioridade, maturidade para ocupar uma posição sênior, né? Então, se a gente está falando de um candidato júnior, um engenheiro júnior, um arquiteto júnior, um analista júnior, um estagiário, tá tudo bem o nervosismo, faz parte, você não vai eliminar ninguém por causa do nervosismo. E se você está entrevistando alguém para uma vaga de um coordenador, de um gerente, de um analista sênior, de um arquiteto sênior, e você percebe que a pessoa não consegue dominar ali o nervosismo, pelo contrário, o nervosismo dominou ela, é o exemplo que eu estou falando aqui, que eu estou me dando aqui de exemplo para vocês entenderem. Então, isso denota que ela não tem a senioridade para aquela vaga que você está contratando. Faz sentido para você, Cris? Muito sentido, total. A senioridade para aquela vaga que você está contratando. Faz sentido para você, Cris? Muito sentido, total. Eu acho que esse nervosismo realmente ele é super normal, mas também ele é controlado, como você falou, quando você tem um ambiente que acolhe, né? E é diferente também daquele ambiente que já chega com uma pressão, realmente, né? Então, quando você prepara o ambiente ali e deixa a pessoa à vontade, o normal, né? Acredito eu, seria realmente esse nervosismo ser controlado, existente, mas controlado, né? Sim. Porque faz total sentido o que você falou. Se a pessoa não consegue se controlar ali, dificilmente ela vai conseguir se controlar nas situações de trabalho também. Na pressão, na cobrança, no dia a dia, no estresse, né? Na carga horária, tudo que envolve o trabalho em si. Exatamente, porque a apresentação na entrevista é uma pressão. Mas se essa pessoa não for capaz de lidar com essa pressão, que trabalho que não tem pressão, né? Pressão de entrega, de resultado, não existe. Então, por isso que eu estou dizendo aqui, que a forma como o candidato gerencia o nervosismo na entrevista, isso já denuncia maturidade. Então, por isso que eu, no meu manual de excelência, né, a Cris já pôde ler, eu coloco lá, além das perguntas e das competências, os indicadores. Porque os indicadores são comportamentos que você pode observar na entrevista, pelo simples fato do candidato estar se comunicando e você observá-lo, você ali consegue entender se ele apresenta ou não aquela competência. Então, se na fala da pessoa ele está trazendo várias realizações e conquistas e está mostrando pelo comportamento dele, pela fala dele, que ele tem foco em resultado, você não vai precisar fazer mais perguntas de forma resultado, porque senão você vai ser repetitivo. Ele já apresentou ali vários projetos e entregáveis dele. Então, ele já demonstrou que ele é focado em resultado. Né? Então, isso que eu estou falando aqui, de gerenciar o nervosismo, é um comportamento, é um indicador que denota a competência maturidade, por exemplo, né? Que é você gerenciar a pressão. Tem mais uma pergunta aqui, da Enza. Que perguntas eu faço para entender melhor o que o currículo não mostra e garantir que o que está ali é realmente verdade? Então, por exemplo, né, você está dizendo aqui, perguntas para entender o que o currículo não mostra. Então, você está falando de competências comportamentais, especificamente, ou de competências técnicas? Eu estou entendendo que a pergunta é sobre competências comportamentais, né? Vou contextualizar aqui essa resposta, tá? Você dificilmente vai ter 100% de certeza, como recrutador ou como gestor, se naquele currículo ali tem 100% de verdade. Isso é realmente, assim, não dá. E por mais que você adote a estratégia que eu vi muitos gestores adotando, muitas empresas fazem isso, né?
de entrar em contato com gestores antigos, com a empresa antiga, isso é até algo polêmico, né? Porque se o candidato ainda está trabalhando e você entra em contato na empresa dele, você pode prejudicá-lo, né? Isso é até algo bem polêmico, né? Ainda que você pegue feedbacks de outras pessoas, qual é a garantia 100% de certeza que aquele feedback é 100% genuíno, 100% verdadeiro? Então, você realmente, de fato, não vai ter. Mas tem alguns indicadores que vão demonstrar a carreira daquela pessoa e a dedicação dela na carreira dela. Então, por exemplo, se você pega uma pessoa, um currículo de uma pessoa, que ela construiu uma carreira, ela não foi pulando de emprego para empresa, tá? Ela ficou 3 anos numa empresa, depois ela ficou 5 anos numa outra empresa, aí depois ela ficou mais 2 anos em outra, tá, ela passou por 3 empresas, mas ficou um tempo razoável, e aí quando você vai perguntando ali, você vai entendendo as razões e as motivações dessas movimentações, porque isso é importante entender o que o candidato movimentou ao longo da empresa, mas quais são os sinais vermelhos, né? Quando você pega um candidato que não para em empresa nenhuma, isso é um sinal vermelho. Por quê? Mesmo que ele fala que ele pediu demissão, como que você vai ter certeza disso? Como que você vai ter garantia que não foi porque ele teve problemas ali, problemas com a liderança, problemas com os pares, que ele teve problemas de performance, de entrega? Você não vai garantir. Então, o que você consegue ver no currículo ali? A carreira da pessoa. Então, a primeira coisa que eu olho quando eu analiso um currículo, deixa eu ver aqui a carreira dessa pessoa. Então, o currículo, para mim, obrigatoriamente tem que ter datas. Currículo que não tem data, eu nem considero na triagem. Para mim, eu já descarto. Porque as datas, para mim, elas são indicadores. Indicadores de quê? De que essa pessoa tem constância, de que ela tem resiliência, de que ela permanece um tempo nas empresas. Porque o tempo que você fica nas empresas, ele denota muito sobre resiliência também, né? Porque se você está sempre mudando de emprego, como que eu vou saber que não é por performance ou por comportamento? Então, o currículo da pessoa, a carreira que a pessoa vem construindo, isso diz muito sobre o que é verdade ou não. Enza, eu te respondi ou não? Me diz aqui. Você falou que perguntas que eu faço para entender melhor o que o currículo não mostra. Então, primeiro de tudo, você tem que definir quais são as competências. Então, lá no início do processo, né? Quais são as competências que você quer avaliar. Quando você chama para entrevista, é porque você já olhou no currículo que ele tem minimamente as competências ali, técnicas que você está buscando. Então, vamos supor que eu estou contratando aqui um analista sênior de RH e eu preciso que essa pessoa tenha experiência em recrutamento e seleção. Então, eu estou vendo ali pelo currículo que ela tem 6 anos de experiência em recrutamento e seleção. Isso é um filtro, tá? Fiz um filtro. Eu vi que essa pessoa tem formação ou em administração, ou em psicologia, ou em pedagogia, que são os meus critérios. Então, isso é um corte. Você vai fazendo os cortes, tá? E aí eu vou chamar essa pessoa para entrevista. Então, você já fez um primeiro corte. E aí, uma vez que você tenha muito bem definido quais são as competências, então vou elencar 3 aqui, tá? Eu quero avaliar a competência, eu quero que essa pessoa que vai trabalhar comigo, ela tenha uma comunicação muito atraente, muito forte. Então, vou dar um exemplo aqui, comunicação é uma competência. Vou dar um outro exemplo. Essa pessoa ela vai precisar ser muito organizada e planejada, seguir os cronogramas, os prazos. Então, eu preciso dessa competência, organização. E como eu vou contratar um analista sênior, eu preciso que essa pessoa tenha maturidade, porque ela vai lidar com pressão, ela vai lidar com cobrança, tem um prazo para entregar, prazo curto, prazo apertado, essa pessoa vai ser cobrada, então ela vai precisar ser muito organizada para gerenciar bem o tempo dela, para cumprir o planejamento e para lidar bem com a pressão. Então, eu falei 3 competências aqui, certo? Comunicação, organização e planejamento, e a terceira competência que eu falei foi maturidade. E aí você vai, uma vez que você pensou naquelas competências, você vai montar perguntas ou pegar o meu manual de excelência, porque já tem as perguntas prontas. Lá tem mais ou menos 9 perguntas para cada competência, tá? E aí você vai montar perguntas para avaliar aquela competência. Qual o objetivo da pergunta? Como que você estrutura a pergunta? Você quer extrair do candidato experiências que ele vivenciou e que demonstram que ele tem a competência ali. Por quê? Se você perguntar no futuro, o que ele faria? O que você faria se você lidasse com um projeto com prazos curtos? Você está perguntando no futuro. No futuro você não tem garantia de nada. A garantia que você tem é a experiência dele passada. Como ele reagiu, como ele comportou. Então, por exemplo, eu falei da organização. Então, você pode pedir a ele para te dar exemplos de projetos que ele participou que tinham prazos de entrega, né? E quais eram esses prazos, como ele se organizava no dia a dia
para gerenciar essas tarefas, se ele conseguiu cumprir o prazo, se ele não conseguiu cumprir o prazo. Essa é uma pergunta, por exemplo, que eu montei aqui agora, que você pode fazer para avaliar se essa pessoa é organizada, se ela tem planejamento, né? E aí a comunicação, você pode avaliar também na própria fala dele, ali no candidato, como ele estrutura a apresentação dele, como ele se apresenta. Ou você pode pedir para ele apresentar um case e outras perguntas que você pode ir montando também. Tô falando muito. Cris, você quer falar também? Só eu que tô falando. Eu acho que isso é muito, muito interessante, assim, você falou, você completou tudo. E eu acho que na dúvida mesmo, se ainda ficar dúvida, vai muito a questão do teste prático, entendeu? Da avaliação técnica mesmo, assim. Porque muitas vezes, né, ele já vai falando o que você quer ouvir e você, às vezes, ainda fica na dúvida, né? Para certificar, eu sei fazer, eu sei. Tá, então vamos fazer, vamos dar uma olhada aqui, faz para dar uma olhada, né? Então, acho que isso é muito válido. Eu vou dar um exemplo de uma pergunta que tem no Manual de Excelência, só para eles entender, para vocês entenderem como que funciona. Eu dei 3 exemplos de competências aqui, né? Maturidade. Então, aqui tem 9 perguntas, tá? Mas uma das perguntas que tem aqui que você pode fazer para avaliar a competência maturidade, por exemplo, é como tomar decisões certas nos momentos difíceis? Então, é uma pergunta que é um gatilho. Então, perguntas, elas são gatilhos que vão fazer com que o candidato traga experiências, vivências, e que ali você vai avaliar se ele apresentou ou não aquela competência. Porque não significa que ele não tem. A gente nunca fala que o candidato não tem a competência. A gente fala que ele não apresentou. Em intensidades diferentes. Ele pode ter apresentado plenamente ou dentro do esperado para exercer aquela função, ou ele pode não ter apresentado, né? Então, essa é uma pergunta, por exemplo, dentre as 9 que tem aqui, que você pode fazer para avaliar a competência maturidade, né? Eu falei também da competência comunicação, né? Se você... Uma das perguntas que tem aqui, por exemplo, uma posição de gestão, por exemplo, tem aqui. Como que você delega as ações que são desenvolvidas? Porque um gestor saber delegar faz parte da comunicação, de como ele se comunica ali com o time. Ou você entender quais são as interfaces que essa pessoa faz, quais são as áreas e clientes que ela tem, e como que é o estilo de comunicação que ela utiliza. Essa é uma outra pergunta para você avaliar a comunicação. Porque uma pessoa que tem uma comunicação forte, né, se ela tem interface com várias áreas, se ela, como ela se comunica, ou seja, se ela se adapta, o estilo de comunicação para cada área que ela faz, é uma pessoa que tem uma competência forte em comunicação, né? E a outra competência que eu falei foi planejamento, né? Essa eu já Maturidade e... Maturidade, comunicação, organização e planejamento. Eu vou falar uma das perguntas que tem aqui. Qual a sua estratégia para definir prioridades? Então, essa pergunta é um gatilho que vai fazer com que o candidato responda ali, trazendo experiências, vivências dele, que você vai avaliar na resposta dele se ele sabe ou não estabelecer prioridades. E ali você vai avaliar a competência, organização e planejamento. Tá claro? Enza, te respondi? Maravilha. Respondi, Cris? Você acha que respondi? Sim, perfeito. Deu uma aula. Sim. E o 7º passo, né? A gente falou até o 6, de aplicar testes práticos, né, Cris? O 7º passo é você dar nota e fazer um ranqueamento dos candidatos. Então, eu queria que você também dissesse como que foi o seu processo decisório, né? Aqui, esse 7º passo, ele fala sobre você comparar os finalistas, né? Você ter critérios claros, bem definidos, né? E dar nota. Então, eu sugiro, né, que você utilize uma planilha para você atribuir essas notas e avaliar, mais especificamente, né, lá no Excel, que faz parte do Manual de Excelência, já tem ali o campo onde você vai conseguir atribuir as notas das competências comportamentais, das competências técnicas, e isso vai gerar uma média ponderada e um ranqueamento dos candidatos. Mas como que você fez, Cris? Você racionalizou, dando notas, ou você foi conversando com as pessoas que entrevistaram junto com você e selecionou? Como que foi esse processo decisório? Isso, a gente fez, após as entrevistas, né, a gente triagem, entrevista, a gente fez a avaliação deles, né, e aí a gente começou a colocar na balança o comportamental, a técnica, né, e as experiências, e foi onde nós optamos, né, foi onde nós fizemos as escolhas e selecionamos os candidatos. Legal. A Bárbara perguntou aqui, ó, vocês já ficaram em dúvida entre 2 candidatos parecidos? Como decidiram quem seria a melhor escolha?
Eu várias vezes, né? Várias vezes eu fiquei indecisa. Você ficou, Cris, entre mais de um candidato? Olha, fiquei. Eu sou muito do sentido, do feeling, então eu sigo muito isso. Já o Léo, meu sócio, meu esposo, meu sócio, minha esposa, ele é mais racional, né? Então, isso é muito bom, porque a gente consegue equilibrar. Eu vou muito pelo sentido, pelo feeling, pela intuição, Aham. pelo que eu senti, pela conversa, né? Ele já vai mais no que ele realmente viu ali, captou tecnicamente, digamos assim. Então, eu sou suspeita. Eu acho que isso é muito particular da vaga, muito particular de quem está fazendo a entrevista, né, do tipo de empresa. E eu sou suspeita porque eu vou muito pelo feeling. Sim, Depois de ter avaliado tudo isso, né? sim. Eu acho que são poucos os processos que eu fiz e que teve um candidato que se destacou e que eu tive 100% de certeza que era ele. Às vezes Uhum. acontece, às vezes a gente se depara com candidatos que se destacam, mas na maioria das vezes não. E o que é importante colocar aqui é que não existe candidato perfeito. Vai ter um candidato que fala inglês avançado, mas não tem aquela habilidade de liderança, por exemplo, que você está buscando. Aí vai ter outro candidato que tem aquela habilidade de liderança, mas não tem o inglês avançado. Então sempre vai ser uma ponderação entre o que eu vou demorar mais tempo para treinar, né? E como a gente bem falou aqui, competências comportamentais, é difícil de você treinar. Como que você vai É, treinar a pessoa a realmente querer trabalhar, se dedicar, se esforçar, dar o é, máximo, a ter ambição, a ter foco em resultado, a ter caráter, integridade? Como que você vai trabalhar isso? Agora, se você montar um plano de ação, você consegue trabalhar e desenvolver, por exemplo, Excel. Como editar Excel? Como, enfim, mexer num programa que seja específico, né? Então, o tempo que você leva para desenvolver tecnicamente, a curva é menor, né, do que competências técnicas. Então, é essa ponderação. O que hoje, para mim, é mais urgente, mais importante, né? E quanto tempo que eu vou demorar para treinar, para desenvolver os gaps que esse candidato aqui tem, para precisa, mim. Tem que né? ter muito claro o que eu preciso e quais são os gaps dos candidatos. E esses gaps que eles têm, o que vai te demandar mais esforço para treinar e para desenvolver? Porque inglês, por exemplo, é uma coisa mais difícil de você desenvolver em 3 meses, né? Mais rápido, né? É mais difícil. Então, a posição que você precisa é alguém que já vai entrar falando inglês em reuniões em inglês diárias, porque senão, às vezes, é um tiro no pé. Essa pessoa vai ficar sentir tão pressionada, tão nervosa, que ela não vai conseguir entregar. O gap dela vai atrapalhar na performance, né? Então, é muito importante entender o que você quer e quais são os gaps dos candidatos, comparando mesmo, né? Quais Uhum. são os gaps. E um ponto assim, importante que, às vezes, negligenciado, né? Mas é importante você compartilhar a decisão, né? É, Como você falou, você compartilha com seu sócio. Mas você pode levar para a entrevista um líder de um projeto que ele vai trabalhar, ou até uhum. alguém que vai ser subordinado, e compartilhar essa decisão, né? É, Acho que é é importante verdade. também. Acho que isso também é É. importante. E um ponto importante também que pode ser utilizado para critério, né, de seleção, a gente não vai dar tempo de aprofundar aqui hoje, mas a análise de perfil comportamental, né, Cris? Enquanto que É, isso foi fantástico. importante para você, para quem não Foi. sabe, né, a gente trabalha e fala muito aqui do DISC, que é o dominante, o conforme, o estável, o influente. Então, basicamente, né, a gente pode ter esses quatro fatores ou mais de um também. Então, tem pessoas que, Uhum. por exemplo, sou dominante, conforme e estável, né? Não necessariamente a pessoa vai ser um perfil só. Mas essa análise de perfil comportamental, ela é fundamental para Ela a seleção, é né? fundamental, Como foi para fundamental. você receber esse relatório e fazer essa triagem, esse filtro pela análise de perfil? É, inclusive, ele até perguntou aí, ó, o que você aprendeu nesse processo gostaria que outros empreendedores soubessem antes de contratar? Uma das coisas que eu diria, primeiramente, é isso. Foram duas coisas que nos auxiliaram muito e que eu não faria sem. Foram pontos primordiais. A análise do perfil comportamental e a forma de conduzir realmente, né? O que você me passou, que já foi o manual na época, né? Assim, de como conduzir. Então, a gente, com a análise do perfil, a gente conseguiu identificar se o candidato estava apto ou não para aquela vaga, né? Para aquela demanda, como você falou. No meu caso especificamente, eu, eu precisava dos candidatos, né? Para parte de projetos mesmo, então desenvolvimento, produção de projeto. Eu não poderia ter ali uma pessoa influente,
entendeu? Não rende, não dá, o serviço não, não fluiria, né? Porque, E só para então, explicar, porque o influente, ele é a pessoa que ele não gosta muito de atividades metódicas, é, rotineiras. Ele gosta de trabalhar com pessoas, ele é envolvente, ele gosta de apresentar, ele gosta de é, comunicar, ele gosta de influenciar. Mas se você botar um influente para mexer numa planilha de Excel, ele vai morrer. Para ficar ali é, sentado o dia o dia inteiro inteiro alimentando planilha, na frente do fazendo computador. relatório, ele vai morrer, porque não é o perfil do influente, né? Uhum. Mas E fala. por outro lado, né, assim, então o que eu precisava? Hoje o meu time quase todos são estáveis. Então o que que me ajudou muito? Eu aprendi também a entender o tempo deles, entendeu? Eu aprendi a selecionar melhor o tipo de atividade que a pessoa vai fazer, entendeu? E isso já lá no processo de contratação, porque se eu preciso, como você falou, se eu preciso de alguém que fique na frente do computador e focado, eu não posso ter um influente, entendeu? Dificilmente vou ter um resultado satisfatório. Da outra forma, se eu preciso de alguém para estar com cliente, para estar em obra, eu não posso ter alguém muito estável, que não vai, talvez, ter a comunicação eficaz para resolver o que tem que resolver. Então, essa questão do perfil comportamental, né, e dessa a forma de conduzir essas entrevistas são dois fatores que foram totalmente relevantes, né, que eu aconselho para qualquer pessoa. Gente, isso a gente está falando. A Lúcia perguntou aqui quais os critérios que devo usar para escolher entre dois candidatos parecidos. A gente, foi basicamente o que a gente falou aqui agora, né? Você ter muito claro quais são os gaps dos candidatos, ter muito claro o que você quer, o que você precisa, o que é urgente e crítico, né? E quais são os gaps dos dois candidatos. O que vai te demandar mais tempo para você treinar e desenvolver aquilo ali. Então, se o gap de um é inglês e o gap de outro é liderança, você vai ter que avaliar. O que vai ser mais difícil para você, custoso, falando de tempo, de investimento de dinheiro também, para você desenvolver a competência, aqueles gaps dele ali que estão faltando, entendeu? Então, é isso. Ter claro o que você precisa e quais são os gaps dos dois. É isso? Mais alguma dúvida? gente, a gente falou tudo aquilo que estava no roteiro. Cris, você quer complementar, falar mais alguma coisa? Eu quero te agradecer, né, pela oportunidade de ter recebido de primeira mão esse manual incrível. E eu vou te falar, não é porque eu estou aqui na sua frente, mas é um material muito rico, que só pessoas com a experiência, com a expertise, com toda a sabedoria, né, e conhecimento, como você, teriam capacidade ali de elaborar com tanta clareza, né, numa linguagem muito simplória. Então, foi algo fácil de entender, de ler e de aplicar, né? E o melhor de tudo, gerou resultado. Então, queria te agradecer imensamente pela ajuda que você me deu a princípio, mas que hoje se tornou esse lindo produto. Sim. E para quem não sabe, a Cris é que me motivou a construir esse produto, né? Porque quando ela me procurou, eu falei no início da live, antes de você entrar, que a gente se conheceu no curso, né, de formação em coach. E ali você me procurou com a sua dor. E eu pude perceber que se você enxergou em mim alguém capaz de te ajudar, de te responder a sua dor, é uma oportunidade de eu ajudar Com outras pessoas certeza. também que estão passando pela mesma situação. Então, você foi fundamental também para eu poder criar esse produto e ajudar outras pessoas também. Né? Parabéns, vocês estão maravilhosas, Mariana, você é excepcional. Obrigada. Esse é o começo de uma jornada, né? Foi a minha primeira live. Pretendo fazer lives privadas também, porque isso é muito, muito no Zoom. Isso é algo que tem funcionado bastante também, para conseguir ter mais interação, né? Aqui no Instagram, eu não consigo ver vocês, e no Zoom eu consigo ver também, né? Vocês e fazer a apresentação. Porque esse tem sido o meu propósito, e a Cris me ajudou a descobrir o meu propósito. Né? Obrigada também, Cris, por me Ah, que isso, eu que ajudar agradeço. esse meu propósito. A Enza falou, vocês estão de parabéns, deu para esclarecer muitas dúvidas. Que bom, Enza, fico feliz. Tá bom? É isso. É isso. Obrigada, Cris, de novo. Obrigada, Mari. Perdoa pela intercorrência logo no início, não sei o que houve, mas estamos aqui. O importante que a gente conseguiu fazer, tá bom? É isso aí. Gente, Beijo grande, boa muito noite. obrigada. Tchau. Tchau.